como é que a gente faz isso aqui? Você vai entrar primeiro? Você quer entrar? O que você quer fazer? Eu sei, eu achei que eu tentei convidar as pessoas a gente promover um dry run, né? Da gente poder bater uma bola antes, fazer um aquecimento. Mas é o seguinte, eu acho que você pode liderar, Raul. Pode puxar. Tá bem, eu vou fazer um papo assim bem geral e tipo uns 5 minutos, assim, passar a bola para você. E aí a gente vai interagindo, fazer Somos nós dois só, do Perron não vem, não? espontânea, aberta. Isso, informal. O do Perron vai se juntar a gente? Eu acho que o de Perron não vai fazer, não. Ele se enrolou. Vamos ser só nós dois. Entendi. Boa tarde, Bruno. Oi, boa tarde, Robert. O do Perron, ele teve uma questão com agendas e não vai poder participar aqui com a gente, tá? Mas eu tenho certeza que o evento está em excelentes mãos e esse radar vai ser excelente com vocês dois. Obrigado, Bruno. Tá? Pode tocar Botou o barco. pressão na gente, Raul. O Bruno, como é que a gente... a sala está aberta já para o pessoal entrar? Como é que está essa coisa? Sim, está aberto. O pessoal está entrando já, tá? Muito bom. Então, acho que a gente podia começar a fazer um aquecimento aqui, Robert. Ok. Dar as boas-vindas a todo mundo que está aí nos assistindo e participando e certamente vai, provavelmente, interagir com a gente depois. A finalidade principal é a gente fazer aqui uma largada, um primeiro aquecimento do nosso evento flagship, que é um evento que a gente já tem uma certa tradição de fazer, que é o Cities of Tomorrow, que esse ano ele está sendo feito totalmente online, está sendo feito segmentado em fatias, né, de dias diferentes. Então, isso, de certa maneira, é um desafio, mas também é muito interessante, porque está nos permitindo exercitar novas formas de interação, novas formas de comunicação, tanto para dentro da SESP como para fora, envolvendo os fornecedores de informática, envolvendo os grandes usuários, envolvendo o nosso público em geral. E o tema não podia ser mais, acho que oportuno, porque a gente vai estar falando das cidades, né? E as cidades são, de certa maneira, um dos principais, se não o principal palco da revolução que a gente está vivendo durante a Covid e pós-Covid, né? Certamente continuará sendo. Então, nós temos aqui o desafio de tentar discutir e, de alguma maneira, antecipar alguns dos desafios e algumas das promessas que a gente vai estar vivendo nesse ambiente pré-Covid, durante Covid, pós-Covid. As cidades, questão das cidades inteligentes e o uso da tecnologia no ambiente urbano já era um issue, já era uma questão muito debatida e existem várias tendências importantes em andamento. E com a pandemia e com as limitações e também com as acelerações que a gente veio vivenciando nesse episódio da pandemia, isso se tornou ainda mais relevante, mais importante, mais dinâmico, né? Porque, por um lado, a gente tem as tecnologias de informação e comunicação como um instrumento poderoso para, de alguma maneira, lidar com os riscos e com as questões envolvidas na pandemia, e também lidar com a questão das cidades. As cidades já estavam sob desafio muito antes disso, pela urbanização acelerada, pelos grandes desafios dos grandes sistemas urbanos e da desigualdade que se manifesta no âmbito urbano. E agora a gente tem a questão da pandemia, a gente tem as questões climáticas, as questões ambientais relacionadas a isso. Então, você vai ter questões tecnológicas ligadas a você poder lidar com o vírus, quer dizer, as questões, por exemplo, de detecção
detecção de vírus em ambientes fechados e abertos, a questão de tentar utilizar a tecnologia para prever, para antecipar, para mitigar os efeitos da pandemia, tanto nos sistemas de saúde quanto nos sistemas urbanos em geral, onde ela expõe a gente a desafios de todo tipo, né? E existe um amplo espectro de questões tecnológicas e científicas que estão sendo mobilizadas aí para lidar com isso. E também a própria questão da transformação digital que está embutida, quer dizer, a pandemia e os efeitos dela como motivadores de uma aceleração da transformação digital que está acontecendo. E aí você tem a comunicação digital, o exemplo disso que a gente está fazendo agora, e muitos outros exemplos. Quer dizer, esse evento que a gente vai fazer das cidades, da Cities of Tomorrow, ele está mostrando claramente que a gente está, por um lado, a gente tem o desafio de se comunicar nesse novo mundo, nesse novo ambiente. Por outro lado, a gente está mobilizando gente com muito mais variedade geográfica, com muito mais variedade cultural. Quer dizer, tem muitas coisas na balança para a gente pesar, para a gente meditar. E também a aceleração das tecnologias, a transformação digital nas cidades, né, no ambiente urbano. Isso tudo compõe um caldo que vai estar em efervescência no nosso evento. Então, eu queria ter o prazer de apresentar aqui para vocês o Robert Jansen. O Robert, ele é uma circunstância muito feliz da gente poder estar aqui com o Robert para fazer esse aquecimento, porque ele, além de ser diretor ativíssimo na CESP do Rio de Janeiro, ele é um vice-presidente da CESP Nacional, e ele está envolvido como um empreendedor que lida com questões transnacionais, que lida com aceleração de empresas, que lida com questões de internacionalização. Ele está envolvido no olho desse furacão e ele pode nos dar um pouco das ideias que ele está tendo e do ambiente que ele está encontrando, tanto aqui quanto lá na Califórnia, em relação a essa evolução e essas questões que estão pulando aí na nossa frente e que a gente vai ter que lidar com elas. Então, eu queria passar para o Robert e a gente vai continuar interagindo aqui entre nós e possivelmente com vocês também, na medida em que vocês queiram. Robert. Raul, muito obrigado aí pela apresentação, né? Muito gentil. Sem dúvida nenhuma, né, são momentos desafiantes. Na organização da UBR, a gente brinca que a gente está aprendedor, que é a mistura do empreendedor com o aprendiz, né? Estamos aqui experimentando coisas novas, encarando novos desafios, cheio de incerteza à nossa frente, tal qual o empreendedor né? O empreendedor trabalha no mar da incerteza. E estamos aprendendo, ao mesmo tempo, coisas que, de repente, vão se sedimentar no que estamos chamando de novo normal, né? Eu acho que a tecnologia vai, justamente o que você falou, Raul, ajudar a criar novos protocolos. Vamos ter novos protocolos em diversas outras áreas que vão compor nesse novo formato. Eu, em um post que a gente fez algum tempo atrás, muito em cima do que você falou, a gente até apelidou o Covid de Coronami, porque a gente dizia o seguinte: tem o corona, mas tinha um tsunami silencioso passando por baixo, que é a transformação digital, que é a aceleração dele, né? Tem gente que defende, inclusive, que a transformação digital não está acontecendo. Ela já aconteceu, ela só está sendo acelerada agora. Fazem até a alusão um dos primeiros marcos da história da humanidade que registrou um grande período de inovação tecnológica foi a Revolução Industrial. Só que ela só foi reconhecida como tal 40 anos depois, né? Porque a Revolução Industrial aconteceu entre 1760 e 1820, por ali, e ela só 40, só foi reconhecida em 80. Né? Um historiador inglês, o Arnold Toynbee. Mas, de qualquer maneira, certamente, e acho que, novamente, o que você colocou na mosca, que o grande núcleo, o grande centro toda essa nova reviravolta que estamos vivendo está dentro do centro urbano, está nas cidades, né? E como é que elas agora vão se reinventar criando esses novos protocolos. E é a tecnologia que vai ajudar justamente a construir isso. Já tinha algumas coisas em andamento. Eu acho que tem um outro movimento que aconteceu aí também, meio de paralela, agora recentemente, que é a questão da discussão racial a nível mundial, com o episódio lá do
do menino lá nos Estados Unidos, né? Do George Floyd. Hoje mesmo, aí só dando um aperitivo já para a nossa jornada semana que vem, no Cities of Tomorrow, Nova York acabou de colocar lá uma nova lei chamada POST, né, que é Public Oversight of Surveillance Technology. Quer dizer, agora existe uma legislação a partir do município, do estado de Nova York, que vai regrar como é que a tecnologia é usada no processo de fazer o monitoramento do público. Né? Então, a gente vê também o movimento do outro lado, que é a preocupação da salvaguarda da privacidade, a salvaguarda da integridade, né? Enquanto também conseguir fazer a gestão pública. Né? Então, novamente, o Coronami, né? O Corona simplesmente acelerou o que já está acontecido, né? Que agora não tem mais como voltar. É aquela brincadeira, Raul, que a gente, né, o DOD não é mais Department of Defense, é Digital or Die. E a gente leva isso para uma outra exponente, diz que é DDoD. Né? Agora é Data Driven or Die. E essa é a realidade que nós estamos começando a viver cada vez mais. Né? Eu digo que as organizações que não estiverem pensando em como é se orientar a dados para viver esse novo mundo mais digital, mais exponencial, ele provavelmente vai ficar comendo poeira lá atrás e eventualmente se achar no Parque Jurássico. Né? Então, o Cities of Tomorrow vai trazer, aí nós estamos inclusive convidando uma pessoa de São Francisco que atua numa esfera que é uma esfera que justamente busca conectar São Francisco com o resto do mundo. Chama-se uma organização Global SF, e tem várias iniciativas regionais, e uma delas justamente voltada para a América Latina, e nós estamos trazendo a pessoa que é responsável por essa iniciativa com a América Latina, para discutir tudo isso que nós estamos vivendo a partir do Coronami e como é que isso afeta essa condição de já estar no movimento de se tornar uma cidade mais inteligente, e agora é inevitável, eu preciso fazer isso, senão eu não consigo abrir a cidade, eu não consigo abrir a economia. Então, a gente está muito feliz de poder compartilhar algumas coisas que a gente está vendo acontecer. Eu posso compartilhar também que, com relação às startups, né, que a gente acelera, e algumas estão nesse contexto de cidade inteligente, hoje mesmo tivemos um pitch no nosso Mentor Bootcamps de uma startup que quer resolver a zeladoria das cidades. E o que, no primeiro momento, a gente se preocupou mais realmente com as pessoas. A gente foi abraçar porque, de uma hora para outra, todo mundo se viu sem nada, né, do ponto de vista de ter receita recorrente, não saber como é que vai fazer, né, pagar as contas no final do mês. E a gente entendeu o seguinte, tem que ir lá abraçar essas pessoas, porque muitas delas ainda estão nessas gerações, Raul, não foram que nós, que eu sei que Raul lembra onde estava dia 15 de março de 1990. Eu sei exatamente onde eu estava, porque esse foi o dia fatídico que nós tivemos nossos recursos inteiramente confiscados pelo senhor Collor de Mello. Né? Então, essas crises que acontecem, nós que já estamos na estrada há mais de um tempo, já vivemos, já passamos por elas, e sabemos que elas passam. Né? E as pessoas, os mais jovens não, eles nunca tinham passado por uma crise tão profunda como a gente começou a viver a partir do corona. A gente se preocupou em abraçá-los, e, no segundo momento, rapidamente, diz, olha, vamos ver como é que a gente colabora, contribui para essa realidade, né? Vamos mostrar que, primeiro, nós estamos parceiros e solidários a um problema que é um problema da humanidade. E, quem sabe, dentro disso, a gente não encontra uma opção também de realizar algo que pode favorecer a nossa startup. E, com isso, de 6 startups, 4 conseguiram realmente engatar numa ação proativa. Então, teve uma que lançou uma plataforma de como é que eu fazia doação de reagentes. Por serem cientistas, conheciam o fato de que o principal componente de um kit de teste é o reagente, e que tem muito cientista amador com reagente parado em casa sem fazer nada. Então, eles quiseram, vamos montar uma plataforma para doar quem tem sobrando em casa para quem precisa, para poder montar kit de teste. Né? Uma outra no Rio Grande do Sul criou o passaporte da imunidade, assim que o Paulo Guedes saiu com esse processo, que vai ser um protocolo de como é que eu transito de volta para a economia, como é que eu trago a minha força-tarefa de volta para a ação produtiva de maneira consistente. Eu vou ter que ter alguma forma de fazer isso com tecnologia, com algum protocolo. Então, eles conseguiram criar, na verdade, já tinham isso embutido dentro da proposta de valor, só que estava com uma outra função. Fez um spin-off e conseguiu se oferecer isso.
né? Tem uma também aí do Rio Grande do Sul que ela está focada muito em gestão de catástrofes. Então, você fala, por exemplo, grandes incêndios, né, como aconteceram agora recentemente na Califórnia, né, e como é que você gerencia as diversas equipes que estão perdidas no meio de um espaço geográfico físico enorme e, ao mesmo tempo, a população que está lá no entorno, que quer ajudar, quer colaborar e não pode chegar próximo, mas quer contribuir com uma doação, como é que ela faz? Então, eles conseguiram construir uma plataforma que gerencia essa necessidade de gestão de recursos e gestão de equipes. Falei, cara, vai agora e mapeia o que são os principais aplicativos do Covid que realmente dão resultado. Né? Porque você, com isso, faz o quê? Você passa a ser aquele agregador, que é o que você se propõe quando você vai fazer a gestão de equipes de bombeiro, de first responders, de polícia, de voluntários dentro de uma catástrofe. Então, eu acho que, no final, a tendência do humano, a humanidade sempre ela se adequa, se ajusta, e esse novo ajuste vai trazer alguns componentes que vão ser muito legais. Eu estou bastante esperançoso que o beat da colaboração vai permanecer, vai haver muito mais propósito nas nossas intenções do que havia antes. A gente está experimentando isso. Eu acredito também que esse modelo virtual vai ser também muito mais preponderante. Isso que a gente está fazendo aqui agora. Eu digo que é o seguinte, nós, com o Covid, automaticamente ganhamos mais de 1.000 horas ano para fazer o que quiser. Se você contabilizar que todo o seu dispêndio de deslocamento físico por dia forem 4 horas, foi mais ou menos a média que eu usei, 960 no ano. E eu posso estar aplicando isso para várias coisas, inclusive o pessoal, né? De fazer alguma coisa que possa ter o melhor impacto a nível pessoal e contribuição também para a jornada empresarial, sendo mais produtivo. Então, a questão do colaborativismo, né, e do propósito, eu acho que vai permanecer muito mais forte na sociedade, e nós vamos ter muito mais capacidade de selecionar bem as nossas atividades. E isso acaba, digamos, contaminando positivamente o exercício da cidadania. Que eu acho que o grande benefício da cidade inteligente vai acabar na pessoa de novo, que é ele exercitar de maneira proativa, de maneira coesa e integrada a sua cidadania, porque no final do dia, né, a gente quer uma cidade inteligente, quer uma cidade que provê tudo aquilo que a gente precisa, mas também temos uma responsabilidade para isso. Não é só a gestão pública, a administração pública que é responsável. Ele é o principal ator, é o protagonista, mas nós somos atores também desse conjunto todo, né? Então, para mim, o Coronami ele teve essa capacidade de fazer isso com a gente, de olhar, refletir. E olha que, né, crise no final, Raul, né, quer dizer o quê? Que o modelo velho não funciona mais e o modelo novo ainda não encaixou. Então, está no meio. Aí aqui as oportunidades aparecem. Muito bem, acho que são reflexões que vão aparecer, eu acho que em diversos momentos do evento e sob diversas formas, né? Você enfatizou coisas muito interessantes e importantes, né? Que é a questão da cooperação, né? A questão da cooperação ela é importante, o voluntariado também passou a ter um papel importantíssimo, né? Realçado, já era importante, mas a gente tem uma questão cultural com o voluntariado aqui no Brasil ainda, mas está começando a emergir de uma forma importante o voluntariado também. E a questão da cooperação ela é interessante no ambiente que a gente está discutindo, no ambiente das cidades. Ela já era importante dentro da cidade, os sistemas urbanos, como também entre as cidades. A gente tem falado muito sobre as cidades centradas em dados, as cidades que cooperam entre si em âmbito regional, e isso está se transpondo para o âmbito nacional e para o âmbito internacional. As cidades estão trocando informações, estão trocando sistemas, estão trocando cooperação. Você vê no ambiente da Covid, isso certamente está se demonstrando, e também em questões de sistemas urbanos. Você tem cidades densamente povoadas que experimentaram sistemas de segurança que podem ser transpostos, a questão das câmeras urbanas, vis-à-vis as regulações nacionais.
tudo isso está aparecendo e agora a gente tem uma motivação nova, que é a questão da segurança individual, a segurança no sentido safety, né? Você ter a possibilidade de entrar num aeroporto e passar por uma câmara de desinfecção e ter ambientes ventilados e ter a possibilidade de certificar que você foi testado para fins de viajar, uma viagem internacional. Tudo isso vai mudar a maneira como a gente interage não só com os sistemas locais, mas entre os sistemas locais e âmbito internacional. Então, isso tudo são novas instâncias dos processos de cooperação que estão aparecendo, né? E que põem a nu exatamente essa questão que já era verdadeira, mas a gente está agora sentindo ela mais de perto, que é a questão da tecnologia e as cidades centradas em dados, a questão da ciência de dados aplicada aos sistemas urbanos, a questão dos big data, o IoT nas cidades. Tudo isso são tecnologias emergentes. O mundo científico está se debruçando sobre essas instâncias novas de aplicação e a gente pode esperar grandes mudanças e também grandes desafios e grandes progressos nesse contexto. Não sei se você... o que você acha disso? Não, estamos aqui, né, fazendo um ping-pong consistente, porque cada um está agregando mais uma peça para o mosaico, né? E que é o que a gente quer fazer lá no conjunto da obra toda do Cities of Tomorrow. Então, lá no Cities of Tomorrow, a gente quer poder justamente trazer essas diferentes dimensões dentro do contexto geral de cidade inteligente e a partir dessa nova realidade que não tem mais como voltar ao que era e esse novo ainda não está encaixado. Então, nós estamos aí no gerúndio buscando entender onde é que tem esses fits. E aí o que eu acho maravilhoso desse processo todo é que já existe, independente em que situação as pessoas estejam, mas um espírito empreendedor muito mais latente no ser humano como um todo, porque o empreendedorismo está na vitrine mundial. E agora a gente se vê deparado, tem que exercitar esse negócio. Eu tenho que ser empreendedor agora, porque senão eu vou ficar parado atrás, independente que eu seja ou faça. Então, o corona forçou todo ser humano a buscar, a fazer uma coisa que ele não estava fazendo antes, que era sair da zona de conforto. Ele entender agora é aquele meio vai ao racha, né? E é assim que a gente descobre as coisas. A gente não vai conseguir descobrir parado, né? E a gente fala para as startups que a gente acelera que é o seguinte: você quer encaixar naquele movimento? Então esteja em movimento também, porque você parado ele não vai vir aqui te buscar, não. Então, agora, né, recordando um pouco aqui, a minha mãe falava beat your feet and circulate, né? Então, ó, levanta da cadeira e circula, porque parado nada vai acontecer. Então, a gente, apesar de muito desafiante, muita incerteza, a gente entende que são essas maneiras que você tem a capacidade de enxergar a oportunidade. Então, a gente estava buscando realmente manter o nível de atenção e foco positivo nessa vertente e estamos animados, viu? A gente sabe que tem muita coisa que a gente não sabe ainda, mas a gente, talvez até por um pouco mais de apetite ao risco, por ser uma aceleradora, né? Então a gente olha com o copo mais cheio do que vazio. Eu até brinco que quando se fala copo metade vazio, metade cheio, peraí, tem uma terceira visão aí, o copo inteiramente cheio, porque aí está metade líquido, metade ar. É tudo uma questão de percepção, né? Então eu acho que, apesar, né, de muita gente, sofrimento, perda de vidas, perda de bens materiais, eu rezo para todo mundo que teve a experiência de perder vida, o material volta alguma hora, né? Vão-se os anéis, ficam-se os dedos, mas é aquela coisa, nós estamos vivendo um processo de transição e nesse caminho algumas pessoas acabam, né, se convertendo, ficando e não fazem a transição, né? E é a perda que a gente tem, que a gente passa, né? Mas eu estou animado. Cities of Tomorrow vai trazer aí para a gente uma visão sistêmica muito boa em cima de algumas dimensões que são, acho que estão mais evidentes, né? Então, exemplo lá com a Jolene Valero, nosso track, nossa trilha, vai falar de mobilidade urbana, né? E tem umas coisas muito interessantes acontecendo na mobilidade urbana, já estavam antes, né? Aliás, tem algumas tecnologias que a gente ficou sabendo quando a gente estava lá no Vale, que estavam para ser lançadas no pré-Covid,
e não foram, seguraram, né? Uma delas que vai, na minha visão, impactar muito, inclusive no contexto de aplicações para a cidade inteligente, é a realidade virtual. A realidade virtual estavam para lançar, e vai sair agora, talvez no segundo semestre, a segunda geração de óculos de realidade virtual, que ele faz justamente aquilo que não se conseguia fazer até agora, que é eu ter o domínio dos dois ambientes. Eu estou imerso no virtual, mas eu não perco a noção espacial do ambiente físico externo. E com isso eu elimino o enjoo. Então, já se vê aplicações até no turismo. Eu ouvindo sobre essa tecnologia, falei, caramba, eu tenho um bucket list de querer visitar as pirâmides do Egito. Mas eu me pelo de medo de entrar lá como americano. Oriente Médio, Caldeirão, não é convidativo, né? Mas agora eu sei que com essa tecnologia eu vou conseguir visitar virtualmente as pirâmides, fazendo turismo virtual. Efeito Covid. Efeito Covid, é isso mesmo. Muito legal. O meu amigo Bruno, temos alguma coisa aí de perguntas dos nossos... Eu ia falar isso, que nós temos embaixo, o pessoal que está assistindo em computador, pelo menos, tem uma na aba de baixo ali, você tem um Q&A, você pode teclar uma pergunta ali, se vocês quiserem. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, pode fazer por ali. Veja bem, no nosso público hoje é um público reduzido, né? Então, e aí tem um público de casa, né? Eu reconheço aqui, de casa a Sespo, tem o Bruno e tem a Rosa, a casa e o Zé Luiz Suzini. Lucas, eu não sei se é ou não é, estou aqui na dúvida, mas eu sei que tem Samuel, Ricardo Holtman e a Cláudia. O Samuel e o Ricardo são de uma startup e a Cláudia é a nossa diretora dos Estados Unidos. Então, estamos aqui compondo o time. Tem aqui, fala o André. Boa tarde, André. Então, parece que o André vai fazer uma pergunta ou só deu boa tarde para a gente no chat. Isso. Desculpa o atraso. Bem, a gente já fez, a gente está gravado, né? Então, Raul, as pessoas depois vão poder consultar. Né? Talvez a gente pode recomendar aqui ao Bruno fazer algumas extrações de algumas falas para usar como chamada para o evento. Né? Eu não sei se isso está planejado ou não, mas talvez seria interessante considerar. Tivemos aqui algumas depoimentos que a gente fez nós dois, bem interessantes. Tá bom, aqui, a Cláudia, boa tarde, Cláudia. Bem. Tá bem, eu acho que como aquecimento, acho que a gente cumpriu a meta. Fizemos uma esquentada aqui, os tambores. E eu tenho certeza que vai ser um grande evento. A gente vai fazer coisas interessantes e originais e exercitar essa metodologia nova em proveito de todos, em proveito dos participantes, em proveito da CESPRO. A gente vai ter mais essa cultura comportamental e utilizando a nossa própria tecnologia. Então, obrigado, Robert, aí pelos insights. E boa tarde a todos. Obrigado aí por terem escutado a gente. E contamos com todos no Cities of Tomorrow. Muito bom, sem dúvida. Obrigado também, Raul. Obrigado a todo mundo que veio comparecer aqui para dar suporte a esse aquecimento. E eu acho que nós, da CESP Rio de Janeiro, Raul, fomos muito felizes quando a gente rebatizou o Cidade Inteligente para Cities of Tomorrow, porque é o que a gente está buscando agora, entender como é que vai ser o nosso Tomorrow. E o Cities of Tomorrow vai dizer para todo mundo na semana que vem. Isso aí. Obrigado a todos. Boa tarde. Um abraço. Até logo.